Ela é um dos maiores felinos do mundo, sinônimo de força, agilidade, potência e muita beleza. Vamos conhecer Sua Majestade, a onça pintada. É o maior felino das Américas, está entre os grandes do mundo. Junto com os tigres, leões, leopardos e leopardo das neves. Todos esses grandes felinos são os que conseguem rugir. Outros, como os pumas, os guepardos, por exemplo, conseguem apenas emitir um miado. As onças pintadas emitem uma série de roncos muito fortes, que são chamados de esturros, que podem ser ouvidos por quilômetros. Além de onça pintada, ela recebe diversos outros nomes, dependendo da região onde vive. Jaguar, jaguaretê, canguçu, acanguçu, onça malhada e por aí vai. Jaguar é uma palavra de origem tupi-guarani e é pronunciada como iauara e pode ser traduzida como aquele que caça, fera ou até cão, já que o termo era utilizado pelos indígenas para se referir a qualquer fera antes da chegada dos europeus. Com a colonização europeia e a chegada dos cães, a palavra passou a ser usada apenas como referência aos cachorros, e iauaretê passou a se referir apenas à onça pintada, originando o termo jaguaretê, que significa fera verdadeira. Iaguaretê é um nome usado em países de língua espanhola, onde existem muitos descendentes dos guaranis, como a Argentina e o Paraguai. A canguçu ou canguçu tem origem do termo tupi-guarani acanguçu, que significa cabeça grande, através da junção de acangan, cabeça, e uçu, grande. Fica em terceiro lugar entre os grandes felinos em tamanho, perdendo apenas para o tigre e o leão. Sua pelagem geralmente é amarelo acastanhado, mas pode variar de marrom avermelhado para mais amarelado. Seu ventre é branco. Existe também a onça preta, que não é uma outra espécie de onça, é o mesmo animal, mesma espécie, porém com uma característica genética bastante difícil de ser encontrada na natureza. Essas onças com essa característica genética produzem bastante o pigmento de pele natural chamado de melanina. O excesso da produção dessa melanina torna o animal parcialmente preto ou totalmente preto. Mas para vocês perceberem que é a mesma espécie de onça, basta ver uma onça preta no sol. Vocês conseguem ver no fundo da pelagem preta as manchas, as rosetas que existem numa onça pintada normal que existe na natureza. É um fator genético bastante raro, muito difícil de ser visto e que deixa o animal maravilhoso. Muitas vezes pais com cor normal têm filhotes pretos. Às vezes podem nascer apenas um filhote com a cor preta e uma ninhada de 3 animais, por exemplo. Como eu disse, algumas onças melânicas, que é o nome usado para as onças pretas, a quantidade de melanina na pele é grande, deixando o animal bastante escuro. Outras vezes a quantidade de melanina é pequena, deixando o animal não tão escuro e com o fundo da pelagem aparente, principalmente com os raios de sol. As pintas que cobrem todo o corpo são chamadas de rosetas. E realmente os desenhos se parecem com pétalas de flores. Em uma área aberta, essa coloração chama bastante atenção, mas no chão da floresta é uma ótima camuflagem. Os raios de sol que passam pelas copas das árvores e chegam até o chão da floresta formam desenhos semelhantes à pelagem da onça, com tons claros e escuros. Geralmente, as onças pintadas que vivem em florestas fechadas são mais escuras e menores que as onças que vivem em áreas abertas, no Pantanal, por exemplo. Isso possivelmente por dois fatores diferentes. Ser mais escura na floresta ajuda a onça a se camuflar melhor no momento de caçar. E outro fator é que, geralmente, em áreas florestais, as presas são menores, diferente de áreas mais abertas, onde tem presas maiores, e a onça precisa ser maior e mais forte para abater essas presas.
Nas florestas, sendo menor, a onça é mais ágil, mais rápida para caçar esses animais menores. Seu tamanho e peso podem variar bastante. Ficam normalmente entre 56 a 96 quilos, mas já foram registrados grandes machos pesando até 158 quilos. As fêmeas são, em geral, de 10 a 20% menores que os machos. As menores pesam próximo de 36 quilos. O comprimento total das onças pintadas, da ponta do focinho até a base da cauda, varia de 1,12 m a 1,85 m. A cauda é a mais curta entre todos os grandes felinos, medindo entre 45 a 75 centímetros de comprimento. As pernas também são curtas, mas grossas e poderosas. Sua altura na cernelha, que são os ombros, fica entre 63 a 76 centímetros. Como eu disse, seu tamanho e peso podem variar bastante, dependendo da região. As onças pintadas mexicanas da reserva da biosfera Chamela-Cochimala, na costa do Pacífico, pesam apenas 50 quilos, próximo do tamanho de uma sussuarana fêmea. Já as onças da América do Sul, no Brasil, por exemplo, são muito maiores, com pesos médios de 95 quilos nos machos e 56 a 78 quilos nas fêmeas. São animais muito adaptados a todo tipo de ambiente. Elas escalam árvores super bem, se arrastam no solo, nadam com grande habilidade e se camuflam com grande eficiência no momento de caçar. Tem a terceira maior força de mordida entre todos os felinos do mundo, depois do tigre e do leão. Dessa forma, ela consegue perfurar com seus fortes dentes cascos de tartarugas e couros de jacarés. Muitas pessoas comentam que a onça pintada tem a maior potência de mordida entre os felinos. E isso é verdade, se compararmos o tamanho proporcional dos animais. Ou seja, se os leões, tigres e onças fossem do mesmo tamanho, a mordida da onça pintada seria mais forte. Mas como são animais com pesos e tamanhos diferentes, a onça fica em terceiro lugar, atrás de tigres e leões. Vive em diversos países, desde o México até a América do Sul, principalmente na região amazônica. Também na Argentina, Belize, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana Francesa, Guatemala, Guiana, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Venezuela e Estados Unidos. Foi extinta em El Salvador e no Uruguai. Infelizmente, a população desses grandes felinos vem diminuindo muito, principalmente onde entram em conflito com as pessoas, já que ela pode atacar animais domésticos. No Brasil, ela já praticamente desapareceu da maior parte das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Ocorre em vários tipos de habitat, desde florestas como a Amazônia, a Mata Atlântica e ambientes abertos como o Pantanal e o Cerrado, sendo a única exceção aos Pampas Gaúchos, onde ela não aparece. Apesar desta ampla distribuição e pela grande adaptação em vários locais, a quantidade de onças vem diminuindo e hoje a estimativa é que existam menos de 10 mil animais no território brasileiro. Existem muitas discussões sobre as quantidades de animais e as subespécies de onças pintadas. Estudos taxonômicos realizados em 1939 reconheciam 8 subespécies diferentes de onças pintadas. Posteriormente, outros estudos classificaram apenas 3 subespécies. Mais recentemente, o importante estudo publicado chamado Mammal Species of the World, que classifica todos os mamíferos do mundo, reconhece 9 subespécies diferentes. Nos Estados Unidos, as onças pintadas são extremamente raras. Mas existem alguns avistamentos, principalmente nos estados do Arizona, Novo México e Texas. No início do século XX, a população de onças pintadas nos Estados Unidos ia mais ao norte, chegando até o Grand Canyon, Colorado e até o oeste de Monte Rey, no norte da Califórnia. Nos anos de 1996 e de 2004 em diante, funcionários da vida selvagem do Arizona
fotografaram e documentaram onças pintadas na região sul do estado. A proteção contra a caça de onças nos Estados Unidos é essencial para que uma população de animais permanente cresça e se mantenha. Para isso, é muito importante uma conectividade, ou seja, uma união com as áreas onde vivem onças pintadas no México. Por isso, a possível construção de um muro entre os dois países seria um desastre para as onças pintadas dessa região. Assim como a maioria dos felinos, a onça pintada é considerada um animal solitário. Praticamente a única exceção para essa regra são os leões. Machos e fêmeas se reúnem apenas na época de acasalamento. Depois desse período, eles se separam e é a fêmea que cria os filhotes sozinha. Existem lutas entre machos, mas são raras. E o comportamento de evitar agressões foi observado na natureza. Os animais evitam se machucar, podendo ter ferimentos mais graves e até infecções. Quando isso ocorre, a briga é para demarcar os seus territórios. A área onde vive o macho adulto pode ter até 2 ou 3 fêmeas dentro desse território, mas ele não vai permitir a entrada de outros machos. Frequentemente, a onça pintada é descrita como um animal noturno, mas é mais especificamente crepuscular, ou seja, tem seu pico de atividade mais frequente no começo da manhã e no final do dia. Tanto machos como fêmeas caçam, e muito bem, mas os machos viajam mais longe a cada dia do que as fêmeas. Por isso que eles têm territórios maiores. Gastam de 50% a 60% de sua atividade diária caçando. Uma curiosidade bem legal é que a onça pintada geralmente vive no mesmo território do segundo maior felino das Américas, a sussuarana, chamada também de onça parda ou puma. Mas mesmo vivendo nos mesmos territórios, esses animais não brigam, não entram em conflito. Por quê? A sussuarana come presas menores, entre 2 quilos a 22 quilos, e a onça pintada, presas maiores, geralmente acima de 22 quilos. Então são presas diferentes para esses grandes predadores das Américas. Com isso, a sussuarana pode levar alguma vantagem. Existe uma quantidade maior de presas menores e a destruição da natureza causada pelo homem faz com que as presas maiores desapareçam, ficando apenas presas menores, que são os animais caçados pelas sussuaranas. As fêmeas atingem a maturidade sexual aos 2 anos de idade e os machos a 3 ou 4 anos de idade. Não existe uma época do ano específica para o acasalamento desses felinos. Isso pode acontecer em qualquer época do ano. O nascimento dos filhotes aumenta quando as presas são mais abundantes. Mas como em um território tão grande, machos encontram as fêmeas para acasalar? Elas deixam odores em diversos lugares. Ao urinar, a fêmea espalha cheiros específicos que avisam os machos sobre seu período fértil. O tempo de gestação dura de 93 a 105 dias. Geralmente as fêmeas têm 2 filhotes, mas podem ter até 4 bebês. Os filhotes nascem com os olhos fechados, abrindo somente após 15 dias. Eles desmamam com 3 meses, mas permanecem nas proximidades da toca onde nasceram por 6 meses, antes de partirem para acompanhar a mãe nas caçadas. Eles continuarão na companhia da mãe por mais ou menos 2 anos, antes de procurarem um território só para eles. Na natureza, a onça pintada vive de 12 a 15 anos, já em cativeiro pode chegar até 23 anos. As fêmeas vivem em um território de aproximadamente 20 a 40 quilômetros quadrados. Já os machos em um território com o dobro do tamanho. Para demarcar seu território, eles urinam, defecam e arranham troncos de árvores. São grandes caçadoras. Estudos mostram que esse predador abate até 87 espécies diferentes de animais na natureza. Mas as presas mais comuns são jacarés, com exceção de jacaré-açu adulto, veados, capivaras, antas, queixadas, cachorros do mato e às vezes até sucuris verdes e sucuris amarelas. Eventualmente capturam pequenos animais como sapos, cutias, tatus, ratos, pacas, aves como os mutuns, inhambus, preguiças, macacos e até tartarugas.
Assim como os outros grandes felinos, a onça-pintada crava os poderosos dentes na garganta de suas presas para asfixiá-la. Mas também usam outro método. Ela morde a cabeça do animal, esmagando o crânio e muitas vezes perfurando o cérebro com seus caninos. Ela usa essa técnica em jacarés e capivaras, por exemplo. É o único grande felino que faz isso. No caso dos jacarés, ela pode pular nas costas do animal e cortar as vértebras cervicais, imobilizando o bicho. Ela também pode atacar animais domésticos. Segundo relatos, quando caçam cavalos, a onça pode pular nas costas do animal, colocar uma pata no focinho e a outra na nuca, e depois torcer o pescoço do bicho. Para matar animais menores, como um cão, por exemplo, ela usa uma única patada. Depois de abater a presa, a onça arrasta a carcaça para um local bastante escondido e isolado. Ela começa consumindo o pescoço e o peito da carcaça, depois o coração e os pulmões. A quantidade de carne ideal para manter um animal saudável é de 2 kg de carne por dia. Mas quando abate uma presa, pode consumir até 25 quilos de uma vez, passando vários dias sem comer. Dessa forma, ela garante bastante energia, pois não sabe quando vai conseguir caçar novamente. Ela consegue carregar e arrastar grandes animais, como antas, capivaras e até cavalos e bois. A onça-pintada não persegue, não corre atrás de sua presa, como os leões, por exemplo. Ela usa outra tática, a emboscada. A onça-pintada fica escondida na vegetação, vai perseguindo sua presa bem lentamente, estudando a área, percebendo o animal. Depois ela se posiciona num ponto cego, onde o bicho não está vendo, não está percebendo a onça ali por perto, e ataca de surpresa. E é isso aí, pessoal, gostaram? A onça-pintada é um animal fantástico, na minha opinião, um dos mais lindos da natureza. Se você gostou, deixe seu like e seus comentários. E não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV. Todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades como essa pra vocês. Tchau, pessoal, até a próxima!